E aí, alguma série para indicar? Como é que vocês estão? Eu acabei de ver uma que eu gostei muito, que foi Round 6. Muito legal. Tá todo mundo falando dessa série, eu já tô enlouquecendo querendo assistir. O quê? Tô dizendo, tá todo mundo falando dessa série, eu não tive tempo ainda de assistir. Vale a pena. Um argumento simples, mas bem trabalhado mesmo. No início eu achei meio... Fiquei meio receoso, mas é bem legal, bem interessante. Missa de Meia-Noite eu comecei a ver, mas não rolou barato, não. Eu não gostei muito, não. Cheguei a ver até sei lá, o sexto episódio. Eu pensei que ia ter um debate mais profundo sobre religião, mas não ficou, não. Ficou um negócio muito furadinho. Depois apareceu um vampiro no meio, pronto, aí lascou. Vampiro é feito câncer, né? Quando uma história está se acabando, você bota um no meio, pronto, ela recupera a história. Se a história tá ruim, bota um câncer que você salva o estúdio. Vamos lá. É nem isso, podia até se focado, mas se perdeu com. Pra mim não foi nem o fanatismo que me retou, foi um vampiro no meio. Na Galileia, tem a dó, né? Vampiro é Transilvânia. Vampiro na Galileia tá fora do. Tá fora do circular, né? Como se tá fora do Rio Doce CDU. Eu esperava mais. Perdi Aqui alguma coisa. perdeu muito, não perdeu nada. Foi do Missa da Meia-Noite, não foi legal, não. Vamos lá. Veja, hoje a gente vai entrar num modelo de narrativa, certo? Que praticamente ela é muito difundida, ela está na cultura humana há muito tempo, né? E assim é um dos principais, vamos dizer, filões de modelo de história, que é a gente trabalhar com a figura do herói. Então, a figura do herói, ela não é a única, certo? Ela não é a principal, não é a que domina. Ela é uma figura dentro das narrativas que tem uma importância muito grande, principalmente por causa do pensamento mítico. E através da história do herói, né, que se construiu uma linha de análise de modelos de roteiro, né, de histórias, que praticamente se repetem, que é o modelo mítico, do mito. A gente trabalhou aqui, né, na semana passada, como os gregos, né, pegavam os mitos e transformavam em narrativas. E essas narrativas tinham o objetivo de quê? Uma coisa moral, né, uma humanização dos deuses, uma humanização das emoções humanas e, acima de tudo, a brincadeira, né, o teatro, né, o brincar com ser outra pessoa, fazendo parte do dia a dia da gente, né, através de histórias, através do teatro e agora nesse meio que nós temos que é através do celular, pelo Netflix, né, toda uma rede de histórias, né. Eu sempre uso narrativa aqui como sinônimo de história. Eu não gosto da palavra história com E, porque ela não existe em português, né? Foi inventada para adaptar o termo story, né? Do inglês e história com S no italiano para diferenciar do history ou do story, né? Que é história com H. Uma seria mentirosa, outra seria verdadeira, científica. Não tem... História é história em qualquer canto, certo?
Mas para diferenciar um pouco e trazer para nosso campo, né, vamos trabalhar com o termo narrativa, né, que é contar a história. A narrativa, na realidade, é uma história que é contada. Né? Poema é uma história que pode ser recitada. Então, é o formato que nós vamos trabalhar. Vimos que o formato do roteiro é aquele formato descritivo. Né? Você descreve o que vai fazer. Vamos entrar um pouco agora, não no formato do roteiro, a gente vai retornar a ele, mas a gente vai entrar agora no modelo de narrativa no qual, né, o protagonista, aquele que faz a ação, agon, é uma palavra grega que significa força, né, ação. Então, prota-agon, o primórdio, aquele que age, faz a ação. Né? Daí o protagonista, que é normalmente na narrativa aquele que faz a ação, e o antagonista, aquele que, né, vamos dizer assim, faz a ação contrária. Nem sempre podem ser resumidos como vilão e o herói. Certo? Então vamos conceituar essa figura do herói. Né? O herói, ele, na Grécia, assim, a palavra herói significa filho de um deus com um mortal, ou filha de uma deusa com um mortal. Então o herói, ele é humano e ao mesmo tempo ele é a humanização da divindade. Hércules, Teseu, Ulisses, o próprio Édipo, eles não são heróis porque Édipo nem tanto, nem Ulisses nem tanto, são humanos mesmo. Mas Hércules, ele é filho de Zeus com uma mortal. Então ele não é um deus desqualificado, ele é um ser humano que ascende, né, que aspira à qualidade divina. O semideus é um deus de nível menor, né? É um titã, né? É um deus que não é olimpiano, vamos dizer assim, não vive no Monte Olimpo. Esses seriam os deuses, né, vamos dizer, supremos. E aí vem a figura do herói na narrativa. Nós vimos o herói trágico, né? O que é o herói trágico? É aquele que faz a ação por uma necessidade própria, né? Uma autopunição. O trágico, ele tenta uma purificação, né? Uma catarse. Né? Vamos entrar no tipo de herói que ele é mítico. Que herói mítico é esse? É aquele herói que normalmente está associado a uma qualidade supradivina ou divina de um ser humano. Então, as narrativas de heróis, elas estão praticamente em todas as sociedades humanas, né, que tem um mito. Não que se resuma a isso. Né? Você tem um mito da origem, você tem um mito da fertilidade e o mito, né, fundador, o mito em relação ao herói, né, ao, ao ser humano que evoluiu. Então, nós vamos analisar nessa perspectiva. Né? O herói, certo? Ele não tem superpoderes, o herói não tem, né, super qualidades. O que torna um herói é que ele aceita a jornada. O herói é aquele que aceita a caminhada, ele aceita o desafio, ele aceita a aventura, certo? Então, o que encanta no herói é o espírito da aventura. Ele sai do seu mundinho e vai para o grande mundo, certo? Então, quando falar o que é herói, certo? Não é um filho de um deus com a mortal. O herói é aquele que aceita a aventura. E aí pode ser qualquer um, certo? Segundo ponto é, nesse universo mítico, e aí é uma opinião minha, sempre é, ele está muito associado a um mundo masculino. Então, por que a grande quantidade de heróis masculinos, somente os heróis, né, que aceitam a aventura, embora você tenha casos de heroínas, mas por que a questão do herói sempre ter essa carga masculina? Veja, o herói ele sempre passa por um ritual de passagem. Né? Ele aceita a aventura e essa aventura o torna melhor. Essa aventura é o que se fala muito no ringue de MMA, né? Separar os homens das crianças, né? As mulheres das meninas. Ou seja, no o mundo mítico do herói é aquele em que um adolescente
ele, o adolescente, ele deixa de ser criança, deixa de ser infantil, infanto, aquele que não tem fala, e ele passa a ser um adulto. Ele passa a ser, né, um igual, ele passa a ser um membro respeitado da aldeia, da tribo, da comunidade. Então, porque como biologicamente a mulher ela tem uma definição, certo, do que é menina, do que é adolescente, para o que é mulher, que é a menstruação, a necessidade de se provar, né, que eu não sou mais um menino, sou um adulto, passava por provas e passava por rituais de passagem. Esses rituais de passagem eram normalmente masculinos, porque a mulher já tinha o ritual de passagem dela, que era a menstruação. Agora ela é fértil, né? Agora ela, né, não é mais uma menina, agora ela ela pode ser mãe, né? Ela passou de estágio. Já o menino, um momento, um momentinho, gente. O professor caiu aí ou só caiu no meu aqui? Não, aqui tá de boa. Só tá deitado a tela. Também. Agora pronto. O Agora tá áudio do bom. professor tá saindo normal? Ele não tá falando. Foi porque cortou pela metade e oxe, minha internet caiu. Valeu, valeu. Nada. Oi, pessoal, desculpa. É porque como eu tô no celular, aí ligo o número de São Paulo, aí me dói daqui o Meet, entendeu? Aí eu fico tentando desenrolar aqui, aí não dá, aí trava, ok? Desculpa aí. Mas voltando, onde é que nós estávamos? Sim. Então, é sempre aquela coisa do indivíduo que vai passar para outro estágio. Isso ocorre em todas as, como disse, comunidades, todas as sociedades. Né? Tem um ritual de passagem. Seja um vestibular, é um ritual intelectual, seja colocar a mão na cumbuca de saúva, como algumas tribos indígenas do Xingu. E o cara tem tanta dor que ele desmaia e, ao acordar, ele não é mais criança, ele é um adulto, né? Ele faz parte agora de uma outra... Ele não é mais um aprendiz, ele agora é um iniciado, né? Um cara que começou a se dedicar a essa figura do herói é um antropólogo chamado Joseph Campbell, né, um norte-americano, e ele começou a fazer uma catalogação dos mitos, principalmente os mitos indígenas dos Estados Unidos, e depois ampliou praticamente para o que ele conhecia. E ele notou que havia um certo padrão nesses mitos, principalmente em relação ao herói, certo? A gente está tratando do herói, que era, né, etapas que tinha que fazer, fases que se repetiam em todas as histórias. É que a frase de Campo só existe uma história, o que muda são os personagens. Aliás, existem várias histórias, o que não muda são os personagens. Os personagens são mesmos, só muda a história, né? Então, ele criou no livro dele chamado O Herói de Mil Faces, essas categorias e deu para esse nome, esse mito do herói, chamado monomito, e que era a jornada do herói. Então, o herói para ele é aquilo que eu falei no início, é o que aceita a jornada, né? Aquele que aceita o chamado. Então, ele dividiu a jornada do herói em três partes. E essas três partes subdivididas em quatro. Então, nós temos 12 passos do herói, feito 12 passos de Cristo. Né? E o número 12 é muito simbólico dentro da mitologia, né? Da mitologia não, da simbologia, né, principalmente mesopotâmica, e aí contaminou os gregos, romanos, chegou até nós, né? 24 horas, 12 apóstolos, né, 60 minutos, enfim, é o chamado hexadecimal ou o duodecimal. Então ele dividiu em três partes. Primeiro, a partida.
A partida é o momento em que o herói ele está na rede, está vendo televisão, e aí ele tem um chamado. Né? O chamado pode ser um vídeo, né? Pode ser uma ligação, pode ser né, um código no computador feito em Matrix. Eu vou usar muito Matrix como exemplo, porque o Matrix ele praticamente segue o modelinho de Campbell. Então você tem a partida, que é justamente esse primeiro momento. Né? O herói está lá sem fazer nada e aí aparece o chamado. A segunda parte é a iniciação. Nenhum herói se acha herói. Né? A primeira coisa que ele faz é: eu não sou esse cara que você acha que eu sou. Então ele vai se tornando herói. Então, normalmente, ele nessa iniciação, ele encontra um mestre, né? Ele encontra os amigos, ele encontra os inimigos, ele vai se preparando para essa jornada. Essa jornada normalmente aparece com uma gincana, né? Cheia de, de etapa, não, tarefas a serem cumpridas, né? Os 12 trabalhos de Hércules, né? Aquela coisa toda. E aí, essas aventuras vêm aliás, a descoberta de si vem através dessa busca, né, desse caminho. No final dessa iniciação, ele chega a um confronto final, seja com seu inimigo, seja com a intempérie, e aí, simbolicamente, ele morre. Por que ele morre? Porque ele tem que passar, ele tem que ter um sofrimento tão grande que ele tenha que melhorar. Na jornada do herói, ele nunca piora, ele sempre melhora. Né? Então ele morre e ressuscita, né, como uma nova pessoa, ressuscita sempre trazendo um prêmio, né, seja o beijo da mocinha, seja um troféu, seja um elixir, seja a salvação, né, da comunidade, e aí volta para o seu mundinho novamente. É o que é o retorno do herói. Então, um ciclo em que não está apenas se falando, né, de um herói, está se falando de qualquer pessoa que passe por um processo de crescimento, que passe por um processo de evolução. Então, o herói, né, é esse que aceita a jornada. Campbell escreveu o livro, né, e um aluno dele chamado, esqueci o primeiro nome, Vogler, né, escreveu um livro chamado A Jornada do Escritor. Tem um material farto lá no Sala de Aula. Tem até um podcast muito interessante, se vocês puderem escutar, Caixa de Histórias, onde tem uma análise A Jornada do Escritor de Vogler, que é esse cara. Esse Vogler ele foi aluno de Campbell e ele virou consultor, né? Ele foi escritor de roteiros em Hollywood. E ele criou um sistema, né? Ele pegou esse modelo antropológico de Campbell e adaptou para as narrativas hollywoodianas, as narrativas de imagem. Spielberg, né, bebeu muito na fonte de Vogler. Campbell foi o consultor de Guerra nas Estrelas, de George Lucas. Né? Então, assim, isso aí foi um estudo antropológico que virou, na realidade, um modelo de se fazer roteiro, um modelo de se contar a história. E que é sempre o seguinte, sempre tem um herói que ele acha que não é. Aí vou dar o exemplo do Neo, né, de Matrix, né, que ele recebe lá a chamada de Morfeu, né, e ele vai atrás. Só que chega um momento que Morfeu bota para ele escolher, né? Diz, ó, você quer... Né, tem a pílula, não sei qual é a pílula que vai para um canto, né? Chega, ó, tem a pílula vermelha e tem a pílula azul. Uma você toma, vai voltar para casa como se nada tivesse acontecido. A outra não, você vai saber a verdade, né? Você vai entrar na Matrix. Eu certamente escolheria a azul para voltar para casa, né? Mas Neo, que é herói, ele vai o quê? Escolhe a vermelha e entra, né? Abre os olhos, né? Como diria Platão, a coisa bem platônica também, né? Ou seja, o seu olho, né? Seus sentidos estão lhe enganando.
Você tem que agir com a razão, com a mente. E aí, né, tem até né, porque quando o Neo, né, sai do casulo, ele diz, meus olhos estão doendo. Ele diz, você nunca usou? Né? Você nunca usou seus olhos? Então, então é essa busca. E quando Neo quer saber se ele é realmente o escolhido, aí ele vai para o oráculo. Né? Não lembra que o oráculo não diz porra nenhuma, né? Tá lembrando da história de Édipo, né? Não resolve nada. Só atrapalha o movimento. E o oráculo, o que é que a oráculo diz para ele, né? Ó, conhece a ti mesmo, que é uma frase do oráculo de Delfos, Gnot Salton, que significa conhece-te a ti mesmo. Ou seja, só ele pode saber que ele é o herói. Então, quando, por exemplo, se pergunta muito, hoje de manhã, né, teve esse questionamento em relação à heroína e o herói. Dizendo, não, mas assim, a mulher ela se desenvolve tanto e fica a olhos vistos que ela virou mulher, né, a menina. E o homem também, né, fica mais forte, né, engrossa a voz, sim. Mas a questão não é de quem está vendo, a questão é da pessoa. Então, é uma visão de dentro para fora. Então, não é assim a comunidade achar que, bem, esse cara já está falando grosso, então ele é da nossa, ele é adulto. Não. É o cara, né? Olha, eu passei por isso aqui e agora eu sou adulto. É a menina dizer, oh, não sou mais menina não, eu menstruei, né? Eu senti dores, eu passei dessa etapa. Certo? Então, no caso do Matrix, né? O oráculo não diz nada para ele, só você pode saber. Né? Conhece-te a ti mesmo. E aí ele tem o quê? Tem Morfeu, tem a trupe dele lá, né? Com Trinity, tem o Tanker, né? Tem toda a fauna, né? Tem todo o grupo dele. E no final ele morre. Né? No final, quando né, ele é metralhado brigando com o Smith, ele morre. Mas aí ele ressuscita porque quando ele morre, ele diz, não, eu sou o cara. Né? Eu sou o escolhido. Né? Isso aqui não é nada, né? Isso aqui é a coisa da colher, né? A colher não é nada. E aí ele volta, né? Ressuscita, né? Ultrapassando os umbrais. E aí volta para a origem. Qual a origem? Ele vai voltar para Zion, né? O Zion, que é o 2 mostra lá a base da nave lá. Então essa jornada do herói, né? Ela se repete em praticamente todo o filme, né? Praticamente toda a história, em que você tem uma figura que aceita a, a aventura. Né? Então, o Campbell, né, o Vogler, eles criaram essa estrutura e a partir daí as histórias passaram a, de certa forma, ter esse modelinho. Essa estrutura não quer dizer que seu roteiro vai ficar maravilhoso, que seu roteiro vai ser o melhor do mundo, que seu roteiro vai bombar. Não. Mas é uma estrutura em que praticamente todas as histórias que você tem, né, essa figura heróica, ele está dentro. Game of Thrones, me ajude aí, qual é o nome? Game of Thrones, qual é o outro que tem? Senhor dos Anéis, né, o Robert, sei lá, Divergentes, Cidade dos Ossos, toda essa linhagem, né, de histórias, Nárnia, né, que é justamente esse contar uma história. Né? Por exemplo, o exemplo que eu também... E nem sempre o vilão, né, jogos, né, jogos mortais, jogos vorazes. O vilão, ele aparece como aquele que vai ser o contraponto desse herói. E o vilão, necessariamente, é uma pessoa. Né? No Moby Dick, o vilão é uma baleia, né? A natureza, né? Que é quando a gente antropomorfiza, né? A natureza.
A baleia parecia né, sei lá, a Nazaré, né, a vilã da coisa. E às vezes o vilão, ele tem um papel tão importante que ele praticamente ele assim, suplanta o mocinho, vamos dizer assim, né? A figura, eu uso muito a figura do Coringa, né? Pronto, o Coringa, o filme, para mim, não devia ser Coringa, devia ser o palhaço ou outra coisa. O Coringa, ele é o herói, embora nós sabemos que ele seja vilão, né? Mas ele é o herói porque ele aceitou uma jornada contra um ser extremamente poderoso, que é a sociedade. Né? Então, assim, o Coringa, o filme, o primeiro filme de super-herói a ganhar um Oscar, para mim, assim, foi perder um pouco essa essência, porque para ser o Coringa tem que ter o Batman, aí não tem perigo, né? Tem que ser um e o outro. Né? Por quê? O Coringa, ele é o fora da lei, né, ao extremo, né? Ele é o anárquico. E o Batman é o fora da lei dentro da lei. Né? Então fica esses dois, quem é o mais doido. Então, para mim, precisa disso. Né? E é uma linhagem, uma linhagem de histórias que no cinema, depois de 2003, com os primeiros X-Men, até hoje, né, você tá né, queimando um carvão até hoje. Começou com X-Men, depois entrou com Vingadores, aí pronto, aí entrou toda a pleiade de seres coloridos, cheio de capa, e por aí vai. Né? Então, o, a estrutura do monomito, a estrutura do, né, da jornada do herói, ela segue um pouquinho o que a gente viu na aula passada, né? Com algumas nuances que a gente vai ver aqui. Você tinha um logos, que era a ideia, né? O que é que eu quero. Né? O logos, para Campbell, seria, né, grosso modo, a partida. É como contar a história, né? Por que a história vai aparecer, né? Por que essa história precisa ser contada? Né? O que é que essa história quer contar? E a iniciação equivaleria ao patos, ao desequilíbrio. Ou seja, o chamado normalmente é o quê? É você tirar a pessoa do seu mundinho, né, convencional, né, da sua zona de conforto. Né? O pessoal usa muito, né? Sair fora da caixa. Mas aí vem por um chamado. Né? Ó, você vai ser, né? Você foi chamado para tal coisa, para resolver, para salvar o mundo. O cara não nada. E o ethos, que é a moral, é o retorno. Ele nunca retorna pior do que foi. Certo? Embora alguns heróis ou anti-heróis, que a gente vai ver na próxima aula, eles se tornam piores. Né? Eu estava vendo ontem Cidade de Deus. Né? E Cidade de Deus tem uma... Assistiram Cidade de Deus, vocês? Bom, Cidade de Deus tem duas figuras, né? Tem o Zé Pequeno, né, que ele vai sendo construído ao longo do tempo, e tem um cara que ele é normal, está no mundo, né, vamos dizer assim, perfeito, e que vai sendo chamado, né, para o mal pelo próprio mal, que é o Mané Galinha, que é o personagem de Seu Jorge. O Mané Galinha é o cara que, né, era bonitão, as mulheres davam em cima dele, ele entra em um confronto com o Zé Pequeno. O Zé Pequeno estupra a namorada dele, né, pinta e borda com ele, e aí ele disse, eu vou me vingar. A vingança é o chamado. Né? Então ele vai piorando, né? É um tipo ele aceita o chamado, que é a vingança, mas ele não sai melhor, ele sai pior. Né? Ele sai pior que o Zé Pequeno. Né? Ele sai pior que o cara que ele lutava. Então, esse retorno, né, é sempre essa, essa volta, no caso, vamos dizer, não melhorado, mas pelo menos modificado. Né? Não sou mais aquele que você conhece
como antes, né? Aquela famosa frase, né? Dadinho é o caralho, eu sou Zé Pequeno. Eu não sou mais Dadinho, não. Dadinho morreu. Eu sou agora esse cara. É um filme que tem muita lenha para queimar o Cidade de Deus, certo? E aí vamos ver as nuances, né? O que é que vai diferenciar desse herói do Aristóteles, né? Da tragédia, para esse herói do Campbell, da jornada, né? Embora ele exista também na mitologia grega, né? A Ilíada e a Odisseia é um conto épico, né? É uma história épica, não é trágica. É o quê? O herói trágico, o que é que a gente se lembra dele, né? Ele provoca o seu movimento, né? Ele provoca o seu desequilíbrio. Ele provoca, sabendo ou não, ele provoca aquilo que vai transformá-lo, né, em algo diferente. Já o de Campbell, o chamado sempre vem de fora. É sempre alguém que está convocando ele, né? Seja, né, por uma carta feita, acho que é Harry Potter, né, que é uma carta que ele tem lá, né, para ele ir para lá. Deixa eu ver quem mais. Tu lembra do Neo, né, que é a linha de código lá que o Morpheus chama para ele. Então tem sempre esse chamado, tem sempre aquela coisa, né, ó, vem fazer isso aqui, né, o Luke Skywalker, o R2D2, né, projetando a imagem da princesa Leia, né, dizendo, ó, né, tô fugindo, preciso de ajuda. E aí ele encontra o Obi-Wan, que, né, vai ser o mentor dele, né, e depois vai ter outro mentor. Ele desiste no 2, ele não quer ser mais, né, o Jedi. Aí aparece o segundo mentor dele, que é o Yoda, né, que aí sim vai, né, transformá-lo realmente num verdadeiro Jedi. Certo? Então, essa mudança de paradigma, né, do herói trágico para o herói épico, né, para esse herói mítico, vem desse chamado. Né? E você, nesse herói mítico do chamado, você sempre tem dois modelos. O primeiro modelo, é só ligar a luz aqui, pessoal, está ficando escuro. Tem dois modelos. Né? E aí vamos de novo na Ilíada e Odisseia. Aliás, uma dica para vocês aí, anotem aí para assistir, é Troia, que tem lá na Netflix. Eu já falei aqui, para mim foi a melhor adaptação sobre a Ilíada que eu vi, né? Que eu já assisti. Eu li a Ilíada, mas todas as interpretações não, né? Todos os filmes feitos, né? Terríveis. Aquele Troia com Brad Pitt é de matar, né? Tão ruim. Então, quais são os dois heróis? Você tem um herói que ele é só força, né? Que ele é só, né, vou fazer acontecer. Aquele herói que bota medo, porque é aquele cara que vai se embora e você vai ter que ir junto, que é o Aquiles, né? Que queria morrer jovem, né? Como um guerreiro, a morrer velho como um sábio. Eu sou o contrário dele, né? Eu prefiro morrer velho como um sábio do que jovem como um guerreiro. E o outro é Ulisses. Enquanto Aquiles é pura emoção, né? Vou fazer acontecer, porque ele tem força, ele é vulnerável, e menos no calcanhar. Então, lembrar daquela coisa do pé de Édipo, né? O pecado. Ulisses é o contrário. Odisseus, que é o nome grego de Ulisses, ele é puramente Kengo, cabeça. Né? Ele é humano. Aquiles ainda ele é filho de uma deusa, ele é um herói. Ele é filho de uma deusa com um mortal. Ainda foi banhado no rio sagrado e se tornou vulnerável, menos no calcanhar, no pé. Ulisses não. Ulisses é humano. Ulisses não tem nenhum superpoder. O que ele faz é artimanha, né? O que ele faz é truques. Daí eu associar muito Aquiles ao super-homem e Odisseus ao Batman. O Batman não tem nada, né? É humano. O que ele tem é dinheiro. Né?
Tem até uma cena lá. Qual é o seu superpoder? Eu sou rico. Grande superpoder. Então, essa diferença, né, esse modelo é que a gente vai começar a trabalhar agora. Né? Esse tipo de personagem em que ele aceita o chamado, ele aceita a aventura. Nessa aventura, ele vai encontrar um grupo de personagens que vão ou ajudá-lo ou atrapalhá-lo. Né? Pode ser o amigo, né? O mentor, quem ele se apaixona, né? O vilão, aquele que vai atrapalhar. Ele vai ganhar uma ferramenta, né? Ele precisa de algo, né? Para mexer, ele tem uma ferramenta, ele pode ter um poder ou não. Então, essa estrutura, praticamente, ela segue todas as histórias que a gente vê no Netflix, né, que a gente vê no Prime, enfim, no cinema. Né? Então, a gente vai fazer agora uma atividade que é o seguinte. Vocês vão, do mesmo jeito que a gente fez na semana passada, né, pegar uma história que vocês conheciam e tentar encaixar o modelo estrutural em Aristóteles, a gente vai fazer agora, vai tentar trabalhar, certo? Esse modelo de Campbell em uma história que vocês conheçam. Só não vale que a gente já falou aqui, né? Matrix, né? Já está meio batidinho, mas fica à vontade. O que é que a gente vai fazer? Em tópicos mesmo, vocês vão tentar comparar com aquele modelo dos 12 passos de Campbell. Ou seja, sei lá, Senhor dos Anéis, que realmente não tem nada de Senhor dos Anéis. Não deu barato para mim. Quem é o herói de Senhor dos Anéis? Finalmente, é Frodo. Sei lá, Frodo tá lá na Frodolândia e tem um chamado, né? Ó, tu vai ter que achar um anel. Pronto, é o chamado. Aí vem Gandalf e, né, o mestre dele, eu acho. Tô chutando aqui que eu realmente não conheço. Por incrível que pareça. Então, a partir daí aparecem os amigos dele, né, que vai, né, fazer a trupe. Harry Potter é a mesma coisa, né, a carta, né, tem os amigos, Hermione e esqueci o nome do outro, do Ruivo lá. Né, tem o inimigo, não é nem inimigo na realidade, é o antagonista, né, aquele que mede força com ele. Enfim, pega uma história que vocês conheçam e tentem achar essas características da narrativa da jornada do herói nessas histórias. Preferências histórias que tenham um protagonista definido, né, que tenha que você consiga imaginar, né, o chamado, né, você consiga encaixar. Por exemplo, semana passada a gente pegou o Chapeuzinho Vermelho para ver, né, tentar encaixar o modelo do Logos, do Patos e do Ethos. Aqui, Chapeuzinho Vermelho certamente não funcionaria aqui, porque não porque Chapeuzinho Vermelho é menina, não. Mas assim, não tem um chamado. Ela vai resolver, ela vai porque a mãe quer deixar a comida lá. A não sei que você considere levar a comida para a vovó um chamado. Né? Mas aí eu não consideraria. Nem ter um mentor para ela. Tem que ter essa estrutura. Quem perguntou aqui, deixa eu ver. Diego. Deixa eu ver se eu entendi. É para escolher um filme e falar dessa jornada do herói. Isso, basicamente. Enrolei muito, né, para isso. Vocês vão pegar um filme que tenha essa estrutura, né? E aí vocês encaixam isso aí. Sei lá, Cidade dos Ossos, o que mais? Professor, Oi. eu vou tentar trazer para o Brasil. No caso aqui, Veja eu lá. vou contar aqui para assimilar, né? Uhum. O Homem que Desafiou o Diabo. Sim, Poderia ser? pode ser, sim. Pronto, vou fazer aqui. Eu tô até com ele aqui na cabeça. Já posso começar aí dizendo? Tá na cabeça ainda, tá fresquinho. Escreva, porque assim, sim, resolvi o problema lá do formulário, certo? Eu já botei lá uma resposta só, então vocês vão ser avisados quando enviarem, Certo. certo? E os que já foi entregue, tem como passar a confirmação lá? Não sei, aí realmente eu não sei. Mas aí eu vejo lá qualquer coisa eu aviso, Certo. certo? Mando uma mensagem lá pelo sala de aula. Então vamos ver aí, vamos preparar aquele mesmo esquema. Escrevam e. Só um momentinho.
Me perdi onde é que eu estava. Tá falando. Sim, aí vocês escrevem, né, ou digitam e depois passam lá para o formulário de sala de aula. Você tem até a semana que vem para fazer isso. Beleza? Mas vamos tentar fazer aqui para a gente ver se a gente consegue entender essa estrutura da jornada do herói. Ok? E aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Reforçando, tem um material bem legal que eu deixei lá para vocês no sala de aula. Tem um resumo da jornada do herói, quem já puder pegar para ajudar, né? O texto é A Jornada do Herói, que está em PDF. A gente tem o livro Que é Herói, capítulo em 2, para vocês darem uma olhada. Tem um livro de Vogler, A Jornada do Escritor, mas eu acho que é importante vocês escutarem o podcast que eu coloquei lá, Caixa de Histórias. Ele faz uma análise bem legal do livro de Vogler, explicando o passo a passo disso daí, certo? Então fica para vocês verem aí. Vamos lá, tentar caprichar aí para ver pelo menos 2 modelos. Vamos lá? Vamos, gente, que desanimação, vê aí. É uma palma. Pessoal, estão aí? Ah, sim. Então vamos lá. 10 minutinhos para vocês fazerem aí essa estrutura. Rapidinho, bora. Então, passa aí enquanto eu vou tentar encaixar aqui o negócio. Ok? Estou por aqui, viu? Só me chamar.
E aí? Hoje já fez alguma coisa? Sim, professor, já deu para fechar aqui. Então vamos lá. Quem foi que falou aí? Jota. Rotan? Vamos lá. Pronto, professor. O Homem que Desafiou o Diabo. É um rapaz que chega na cidade do sertão, né? E se apaixona por uma filha de um comerciante lá e acaba virando meio que escravo do sogro. Certo. E ele é apaixonado por uma roupa de couro que tem lá nesse comércio. E o filme sempre fica mostrando ela, sem mostra ela, né? Enquadra ela sempre que ele tá lá dentro dessa loja. E ele acaba sabendo que passou por uma espécie de brincadeira quando ele tava depilando lá a mulher dele, tinha um menino observando. Aí quando ele foi no barbeiro, aí houve aquela brincadeira, ele se estressou, aí virou tudo, endoidou, correu lá pra loja, bateu na mulher e virou a cabeça de vez. E a roupa ali foi como se fosse um chamado, ele já era, queria muito ter aquela roupa, e ao olhar aquela roupa ali, ele veste e se transforma, muda de nome. O nome dele era Araújo, e ele passa a ser chamado agora de Ojuara. Ele não quer mais ser reconhecido como Araújo. Aí começa a sair no mundo, a ir atrás de briga, cachaça e mulher. E o grande confronto dele é para defender um velho que ele encontra, defender ele do cão miúdo. E a partir de que ele vence essa batalha, ele é conhecido como o Homem que Desafiou o Diabo. E aí tem aquela subdivisão de histórias ali, né? De que ele teve encontro com outras prostitutas, que teve outras brigas, mas o principal da história é esse daí. Certo. Aí vamos dizer, quem seria o mentor dele? Na questão do mentor, eu não consegui captar, mas eu só consegui pegar ali o chamado, né? A roupa, Certo. que Qual ele tinha essa seria a vontade de aventura? conhecer Qual seria a aventura? Porque na realidade você tá falando do livro ou do filme? do filme. É porque o filme já é uma adaptação, certo? Mas vamos lá. Então qual seria aí o modelo do filme? Quem seria o mentor? Né? Ele morreu, ele morre, ele passa por uma aprovação, Não, ele passa por. É isso que a gente tem que fazer. E não é só para você, não, para todo mundo. Você pega uma história, para ela ser, né, moldada no modelo da jornada do herói, ele tem que passar por esse processo. Então, assim, a primeira coisa, ele está no mundo. Qual seria o mundo comum dele? Ele está casado com a filha do coronel, sei lá, a filha do cara lá. professor, mas Né? o personagem Araújo morre para nascer o personagem Ojuara, que seria o Pronto, mesmo. aí, pronto. E ele morre por quê? Como é que ele morre? Qual é o processo Por causa, dele por morrer? causa dessa brincadeira. Teve a brincadeira ali, ele não gostou e se transformou em outra pessoa. Sim, mas eu não estou entendendo. Como ele se transforma em outra pessoa? Como é que ele morre? Ele leva um tiro, do nada ele vira outra pessoa, de raiva, é o quê? De raiva, a raiva que ele teve, ele já vira outra pessoa. O comportamento é totalmente outro. Mas ele volta a ser normal ou fica esse Ojuara o tempo todo? Fica Ojuara o tempo todo. Aí seria essa passagem, Isso, certo? E o antagonista seria o diabo, né? Sei lá, o cara que fez a aprovação com ele, entendeu? isso. Certo. Quem perguntou aqui? Deixa eu ver aqui. Gustavo, a aprovação precisa ser especificamente com ele ou com outras pessoas, eu posso não entender. Ou com outras pessoas pode ser também. Não, especificamente tem que ser com ele. Ele tem que passar pela prova. Porque o herói é que vai ser o evoluído, no caso. Entendeu? Bom, tem um herói, pegando essa linha do aprovação, não é a aprovação que torna ele digno, mas ele superar a aprovação. Entendeu? Muitas vezes no filme o cara diz, não, você não é digno de fazer, feito o martelo de Thor, né? Você não é digno de pegar esse martelo. Aí é uma coisa. Mas no caso da aprovação, toda aprovação, você tem que ser merecedor dela ou
passa a ser merecedor dela a partir do momento que você ultrapassa essa aprovação. Entendeu? Vamos ter aprovação, botar o nome de prova, né, de confronto. Eu sei um, só que eu não lembro o filme certinho, mas eu lembro dele. Qual é? Que é o filme do Aquaman, da DC. Que o filme começa com Arthur, que é o Aquaman, ele sendo requisitado para assumir o trono lá em Atlântida. Porque Ele não quer, né? ele não quer, ele recusa na primeira vez, e que ele tem que assumir o trono porque o irmão dele, Orme, ele quer de toda forma fazer um ataque da profundidade do oceano para a superfície contra os humanos. Ele recusa, mas depois a Mera insiste, depois tem um mentor dele, que é o Vulco. Que ele Agora também... tem o seguinte, ele não sabe que ele é Aquaman até acontecer alguma coisa que eu não lembro o que é. Que aí o pai dele tem que explicar quem ele é. Você se lembra dessa história? Nessa parte do filme, ele já sabe que ele tem esse poder, ele sabe que ele pode nadar, ele sabe essa questão toda. Só que ele viveu uma vida na Terra mesmo, nadava, bebia, bar, essas coisas. Ele não ligava para Atlântida dessas coisas e tal. Mas tem sempre assim. Vocês perguntaram muito, né, da prova e dos parceiros, né? Normalmente há uma morte também de um parceiro, de uma parceira, que faz com que ele sinta culpa e nessa culpa ele volte para combater. Tipo, no caso de Aquiles, né, Patroclo, que era o amigo amante dele, né, Aquiles sai da guerra de Troia, né, por causa de uma briga com Agamenon, e Patroclo vai para a guerra. Então Patroclo morre numa luta contra Heitor, e aí Aquiles volta para vingar Patroclo. Eu acho que tem a morte da mãe, a suposta morte da mãe de Aquaman, ou do pai. Sim, a mãe dele teria morrido, mas na verdade ela só foi presa, ficou presa por Mas muito ele não tempo. sabe, né? Ela pensa que ela tá morta. E ele volta para Atlântida por causa disso. E também por causa desse ataque, que se o Orme for o rei de Atlântida, junto com os outros reinos, ele ter permissão para atacar a superfície. Aí, para não ter esse ataque, o Arthur tem que assumir o trono. Para assumir esse trono, ele tem que ser digno de carregar o tridente não sei se foi de Poseidon, eu acho que foi de Poseidon. Ele passa por várias provações, tem um nome que são várias criaturas do fosso, ele passa, discute com um caranguejo gigante lá, e ele no final é digno de ter esse tridente, que prova que ele é o legítimo rei de Atlântida. Quer dizer, ele passou por uma prova, né? Você ser digno é você ter essa distinção, né, de poder usar uma insígnia, né, usar uma ferramenta ou ter o poder daquela ferramenta. É o caso de Thor, né? Você não é digno de levantar o martelo, né? Aquela frescureba. Mas é por aí, entendeu? É você tentar achar na história esses modelos. Certo? Oi, Júlia. Mandou uma coisa aqui. Porque o caminho de volta vem antes da ressurreição. Não, ao contrário, a ressurreição vem antes, Júlia. Doutor Estranho. Mas assim, Doutor Estranho já faz parte do universo do herói. Não, a volta é justamente essa ressurreição. Deixa eu ver aqui. A recompensa, a aprovação suprema. Essa ressurreição ela estaria aqui. Realmente está meio errado esse negócio. Ela estaria aqui depois da aprovação suprema, a ressurreição e aí o caminho de volta. Tá correta aí sua correção. E aí, Malu? Você fez o quê? Jogos Vorazes, sim. Aí vocês vão ter que me situar, porque eu só tô indo por fora dessas coisas. Eu vou dar um pouquinho da sinopse, que é falar da história de uma menina chamada Katniss, que a irmã dela foi selecionada para esse jogo.
que é os Jogos Vorazes, que você tem que lutar até você morrer. Só tem um campeão. E são crianças de 12 até 16 anos. Então, a irmã dela foi sorteada para jogar, sendo que ela vai no lugar da irmã dela. Então, porque ela não quer que a irmã dela morra, porque a irmã dela tem 12 anos e ela não sabe lutar, não sabe nada. Então, ela vai para lá, ela sai de onde ela mora, que é no Distrito 12, e vai para a capital. E lá ela é treinada pelo mentor dela, Hammett, e ela também acaba recebendo ajuda de outras pessoas de lá. Tanto do estilista dela, dos outros jogadores do jogo. E nisso ela vai para os jogos e ela se alia a uma das jogadoras e depois ela acaba se aliando ao outro jogador do mesmo distrito dela, de onde ela vem, que é o Pita. E nisso ela acaba ganhando o jogo. E além de ela se tornar a vencedora, ela consegue fazer o Pita, que é do mesmo distrito dela, ser vencedor também, que isso nunca tinha acontecido antes. Terem 2 vencedores. E ela volta para onde ela morava com privilégios, entre aspas, ela ganha uma casa e ela nunca mais vai poder ser selecionada para os jogos de novo, né? Uhum. O Jogo Voraz, ele tem essa estrutura, né? O chamado, na realidade, sei lá, é um sorteio que tem, né? Tô lembrado assim. E aí sai a irmã dela, ela vai no lugar da irmã, né? Então, o chamado, na realidade, foi um sorteio. Sim. E ela não queria que fosse a irmã. Veja, isso aqui não é uma fórmula mágica, certo? Mas normalmente se repete em todos os ciclos heróicos, vamos dizer assim. Certo? Veja, vamos dar uma paradinha agora. Okay? Eu queria que vocês, certo, para a próxima semana, dessem uma lida no material que está lá no sala de aula, certo? Assistissem Round 6, porque eu vou começar a dar spoiler aqui, então não quero ninguém chorando no meio da aula, certo? Que for assistir. E qual o nome o quê? Round 6, sei lá, o Round 6. Nem vê que eu vou falar nada em inglês aqui, certo? Ou português e tudo. A série coreana. E aí Professor, no vejam caso, é para assistir essa série, porque caiu aqui a minha conexão. Não, é bom porque eu vou dar um bocado de spoiler dela e o pessoal da manhã começou a chorar quando comecei a dar o spoiler. Então, para a tarde também não chorar, assistam a série. Assistir a série para não levar spoiler. A ideia é essa, né? Mas o que eu queria especificamente é que vocês lessem o material que está lá. É bem resumido, certo? A jornada do herói tem o passo a passo dos 12, né? As 12 etapas. Tem esse podcast e tem a introdução do livro que é Herói, que ele explica mais ou menos esse universo que a gente está discutindo aqui. Tá bom? Para não esticar muito mais aqui. Beleza? Pois é. Muito bem amarradinho o filme. Então, tá com cara de RPG por quê? De RPG é um jogo, né? Na verdade. Pois é. Ainda fala muito disso. Então, se cuidem, estudem. RPG foi uma tentativa de gamificar a narrativa. Né? Você tem um mentor, né? Tem toda uma... Que segue aquele padrão Dungeons and Dragons, né? Enfim. Aquele joguinho de carta que o pessoal fazia na cultura. Beleza? Então, mande o material. O conceito é basicamente parte dessa narrativa do herói. Né? Vai falar aí alguém? Sim. Os temas bíblicos, eles podem ser abordados da mesma forma. Com certeza, todos. Né? Moisés. Paulo, Agora, os temas bíblicos, na verdade, eles não são hebreus, eles são mesopotâmicos. A história de Moisés, na verdade, é uma cópia de Sargão II,
que era um deus, ó, é o que vai unificar os povos da Suméria, né, os acadianos. A história de Noé é a história de Zizudustra, que está na epopeia de Gilgamesh, que é a primeira epopeia escrita, né, o primeiro registro que chegou para a gente. Que é um cara que vai ter uma inundação e ele tem que salvar a humanidade. Então, muito dos mitos, também do Gênesis dos 5 primeiros livros, todos eles são baseados na escrita mesopotâmica, nos mitos mesopotâmicos. Então, assim, tem tudo a ver. Né? Moisés é o mito da criação, da origem, né? O fundador da tribo. Noé é aquele que salvou a humanidade, e por aí vai. Adão e Eva, né? O mito originário. Então, todos esses têm essa fundamentação. A Torre de Babel. Como Bíblia, como qualquer livro que conte uma origem. Né? Uma origem mítica, logicamente. Né? Ok? Beleza, pessoal? Então, leiam lá. Uma pergunta. Diga lá. Uma pergunta. Quando você fala origem mítica, você está falando de uma história contada de algum fato que possa ter acontecido ou alguma história criada, ou você está falando pura e simplesmente uma história criada? Não, se ela é criada, ela é contada. Não faço essa diferenciação. Uhum. Certo? Quando a gente usa o termo mítico, ela tenta explicar uma história. Então, vamos dizer, a história da Torre de Babel. O que ela quer contar? Ela quer contar o surgimento das várias línguas no mundo. A história de Adão e Eva. Estou baseando no mito bíblico, certo? Sim, claro. Adão e Eva. É o mito da criação do ser humano, né? E do mito do trabalho. O trabalho como penitência, por exemplo. Né? Trabalho não como prazer, mas como penitência. O mito de Moisés. Moisés é aquele cara que ele foi criado como egípcio. Né? E aí ele está lá no meio lá das tribos hebraicas e fala assim, você não é egípcio não, você é hebreu. Volta para sua origem. Né? Aí primeiramente ele disse, eu nego, né? Eu sou egípcio. Ele foi criado com Ramsés. Isso na história, mas não tem comprovação nenhuma. A história é criada, totalmente montada. Mas serve para contar um mito originário, né? Serve para contar a origem. Do mesmo jeito a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia tupi-guarani. Eu quero contar uma origem. Então, como é que eu conto essa origem? Através de uma história contada. E essa história contada necessariamente é criada. Certo? Não existe história pronta. Ela é sempre criada, ela é sempre montada. E recriada, às vezes. Né? Os mitos gregos, então, né, é sempre recontando, né? Você encontra Hércules em 300 versões. Do mesmo jeito, daqui a uns 300 anos, né, se for estudar a nossa sociedade, né, mundial, os alienígenas chegarem por aqui e pegarem o Batman como herói desse período, existe N interpretações do Batman. E olha que é um personagem que é marca registrada de uma empresa capitalista, que é a DC. Mas você tem várias interpretações do Batman. Concorda? Você tem várias interpretações do Homem-Aranha. Está tendo uma briga agora para saber qual é o Homem-Aranha verdadeiro. Tem a dor, né? Vamos deixar para que os extraterrestres daqui a 500 anos, sei lá, 1000 anos, eles tentem entender essa bagaceira que é a mente humana. Entendeu? É por aí. É sempre essa origem. É sempre contar uma explicação uma explicação que você não tem um dado científico. Ela é totalmente montada. Entendeu? Aquela coisa que eu falei, é uma verdade, ela é mentira, certo? Mas ela é verdade dentro da história. Então a história dos Vingadores, ela é mentira, mas dentro da história dos Vingadores ela é verdade. Porque ela tem que ter coerência. Lembra que eu falei logo no início, né, da narrativa? Se a narrativa não tiver coerência, ela pode ser baseada em fatos reais, ela pode ser um documentário, o pessoal não acredita, se não tiver coerência.
Beleza? Tô fechando aqui, pessoal. Bom final de semana para vocês. A chamada vai ser a entrega dos trabalhos. Entenderam? A chamada é sempre o envio do material. Até semana que vem. Valeu, professor. Até mais.